Bem-vindos ao IbraCast, o podcast do IBRAC. Olá, esse é mais um episódio do que a gente chamava IbraCast, né? Mas agora a gente está chamando de videocast, porque os IbraCasts, que eram os podcasts do IBRAC, agora passarão a ser também com vídeo. Então a gente está no segundo episódio especialmente do videocast organizado pelo Comitê de Relações de Consumo do IBRAC. O IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos da Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, é um instituto que já tem 30 anos, e o nosso Comitê de Relações de Consumo é um dos comitês que faz parte do IBRAC. O nosso comitê conta aí com advogados que se reúnem, não podemos dizer até que diariamente, né, mas presencialmente, mensalmente, em reuniões para debater as principais questões envolvendo o direito das relações de consumo. E uma das premissas do nosso comitê é o diálogo com as autoridades. Daí surgiu a ideia da gente criar o Diálogos com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, uma série de episódios entrevistando as principais autoridades do Sistema Nacional. O nosso primeiro episódio contou com o Secretário Nacional de Defesa do Consumidor, o Adi Damu, e hoje nós temos a grata alegria de conversar com o Rainer Grigolo, que é o diretor executivo do PROCON do Rio Grande do Sul. Olá, Rainer, obrigada. Agradeço aqui em nome de todo o Comitê de Relações de Consumo por você aceitar nosso convite. É o primeiro diretor de PROCON aqui para conversar conosco. O ano passado nós fizemos um episódio, né, com o Farid, quando se despedia da diretoria do PROCON São Paulo, mas ainda não era o projeto aí que nós estamos desenvolvendo diálogos com o Sistema Nacional. Então, após o secretário nacional, a gente conta com a sua presença e agradeço imensamente por aceitar o convite, que é mais uma forma da gente se aproximar das autoridades e ter esse diálogo tão importante com os membros do comitê, com os associados do IBRAC. Para esse episódio, para ouvir aqui o Rainer, que é o diretor executivo do PROCON, como eu disse, Rio Grande do Sul, é advogado, professor, bacharel em Direito pela PUC, Rio Grande do Sul, onde também fez curso superior de complementação de estudos em ética, especialista em Direito do Consumidor e Direitos Fundamentais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Direito, com área de concentração em Direitos Humanos pelo Centro Universitário Peter dos Reis, e assumiu a diretoria executiva do PROCON Rio Grande do Sul em fevereiro de 2022. Para esse diálogo, para esse episódio, a gente vai contar com o nosso coordenador de Relações Institucionais do Comitê de Relações de Consumo, Lucas Simão, que é sócio do Pinheiro Neto. Olá, Lucas, bem-vindo a esse episódio. E com a Flávia do Canto, que é sócia do Souto Corrêa Advogados e foi diretora também, né, do PROCON de Porto Alegre, PROCON Municipal, e também diretora do PROCON do Rio Grande do Sul. Então, olá, Flávia, obrigada por participar conosco, obrigada por ter feito esse convite para o Rainer, e passo a palavra então para o Lucas para falar um pouquinho do PROCON do Rio Grande do Sul. Olá, Rainer, Flávia, prazer estar com vocês aqui. Acho que a gente tem uma grata alegria de iniciar aqui com as diretorias dos PROCONs, o Dr. Rainer, especialmente pela importância que o PROCON no Rio Grande do Sul tem na defesa dos consumidores no Brasil. Uma história muito rica, muito salutar na proteção dos direitos dos consumidores, sempre com uma atuação de vanguarda nas políticas de atendimento ao consumidor. Então, o PROCON do Rio Grande do Sul foi criado em 98, um programa de defesa de direitos dos consumidores vinculado à Secretaria do Trabalho. Evoluiu em 2011 com o decreto 47866, que passou status de departamento da Secretaria de Justiça Humanas, atual CJCDH, e desde então vem desenvolvendo, reformulando, modernizando, com inúmeras ações em prol da cidadania dos consumidores, sendo os principais eixos aqui atendimento ao consumidor, fiscalização e talvez o mais importante e mais comemorado, a educação para o consumo. Então a gente vai ter prazer aqui de ter a Flávia e o Will nesse bate-papo, contando um pouquinho dessa história, e não só falando da história, mas também olhando para o futuro, né? Os desafios na defesa do consumidor e na modernização das relações de consumo,
ao invés de estarem mais simples, pelo contrário, cada vez mais complexos. Então vai ser ótimo a gente ter esse diálogo aqui. Mas para a Flávia também, para começar aqui esse bate-papo aqui, então, com o Dr. Rainer. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Rainer. Muito obrigada por ter aceito o convite do IBRAC para participar do nosso videocast. E eu queria iniciar essa entrevista, esse nosso bate-papo, né? Para a gente começar falando um pouquinho do PROCON do Estado do Rio Grande do Sul, que eu diria que é um PROCON que já foi pioneiro em vários assuntos, em vários aspectos, né? E que teve algumas ações de repercussão nacional, mas para quem nos assiste, entenda qual é a estrutura do PROCON do Estado do Rio Grande do Sul, em termos, assim, de número de funcionários, de atendimento aos consumidores, em relação à sede do PROCON, né, para que a gente tenha esse panorama geral do funcionamento do PROCON do Estado do Rio Grande do Sul, né? Todos os consumidores que residem no Estado podem procurar o PROCON. De que forma são feitos esses atendimentos? Eu acho que, inicialmente, eu queria ouvir de ti um pouquinho sobre essa função do PROCON, a sua estrutura, para que a gente consiga passar para o nosso telespectador aí a visão geral, né, do PROCON RS. Boa tarde, quero agradecer o convite de estar participando hoje desse projeto do IBRAC. Agradeço a ti, Flávia, ter feito esse contato e comentava um pouquinho antes. O convite teu é uma ordem. Concordei antes de saber o que era o projeto, né? A Fabíola, o Lucas, uma satisfação estar aqui e com o peso de ser o primeiro PROCON estadual, né? Representando o primeiro PROCON estadual nessa nova fase, né? desse projeto do IBRAC. Então, o PROCON do Estado do Rio Grande do Sul, como bem mencionavas, ele é bem de uma vanguarda, né? Ele tem por tradição, uma vanguarda, se assim a gente pode fazer esse jogo de palavras, e com excelentes diretores que tivemos no passado e que precisamos, né, dar continuidade. O PROCON ele foi criado, né, pela Lei 10.913 de 97, é regulamentado pelo Decreto 38864 de 98, e como mencionava o Lucas um pouquinho antes, ele surge como um programa e ele evolui então para uma ideia de departamento, ou seja, ele faz parte da administração pública direta, né, como um departamento da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Então, nesse sentido, né, nós temos a chefia na secretaria pelo secretário Matheus Vesp, e ainda estamos, né, na hierarquia, ainda tem um subsecretário de Justiça e Integridade Institucional e aí o departamento PROCON. Então, quando a gente vai ver, né, o que temos de servidores, né, de pessoal que atua dentro do PROCON, eu sempre comento que é um número difícil da gente poder informar, e como é um departamento, o que acontece? Nós temos todo o pessoal que está dentro do departamento PROCON atua exclusivamente, diretamente, na atuação de defesa do consumidor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda a parte de suporte, de informática, de departamento administrativo, de contratos, de convênios, de gestão de pessoal, tudo isso é utilizado dentro da própria estrutura da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Ou seja, então, o PROCON hoje é servidores que compõem o PROCON, que fazem atendimento ao público, atendimento aos advogados, atendimento aos fornecedores, mas também toda a estrutura da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Hoje a Secretaria, como um todo, se não me engano, ela passa de 100 servidores. Lógico, temos departamento da parte de direitos humanos ainda, de inclusão, de pessoal com deficiência e tudo mais. Nós temos principalmente ali a utilização também principalmente do departamento administrativo da Secretaria. Então, o PROCON do Estado do Rio Grande do Sul fica sediado na Avenida 7 de Setembro, 539, no Centro Histórico de Porto Alegre. Tem competência para atuar em todo o estado, mas seguindo, né, a lógica legal,
nos municípios em que há um PROCON municipal, a preferência do atendimento ao público é do PROCON municipal. Então, a população que tem um PROCON municipal no seu município se dirige ao PROCON municipal. Aqueles que não possuem um PROCON municipal, obviamente, se dirigem ao PROCON estadual, e aí não necessariamente ao municipal da cidade mais próxima, como muitas vezes nos questionam, mas sim se dirigem ao PROCON estadual para fazer esse atendimento. Mas por que, né, que onde há o PROCON municipal se dá essa preferência? Primeiro, por uma ideia de municipalização, se busca a municipalização do atendimento à população, mas também por um papel primordial do PROCON, do Estado do Rio Grande do Sul e da Secretaria como um todo, né, de coordenação do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor. Esse é o papel primordial. Se a gente vai buscar o nosso decreto 38864, ele consta lá, né, o SISTECOM, com o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, para então fazer essa coordenação. Rainê, aproveitando o gancho que tu falasse sobre a questão da municipalização, como é que tu vê e como está nesse momento o diálogo com os PROCONs municipais, né? Na medida em que a competência é concorrente, a gente sabe que há alguns PROCONs de determinados municípios que atuam de maneira diversa ou com uma orientação diferente em relação à orientação geral do sistema estadual, né? Como é que tu vê esse diálogo com os municípios, com a própria associação dos PROCONs municipais? Existem os PROCONs no estado do Rio Grande do Sul, via de regra, todos eles são criados vinculados ao executivo, né? Então, o PROCON estadual vinculado ao executivo estadual, os PROCONs municipais, via de regra, vinculados ao executivo municipal. Hoje nós temos 90 PROCONs municipais no estado do Rio Grande do Sul, ainda faltam aí 407 PROCONs municipais para completar o estado inteiro, e por serem vinculados à administração pública municipal, existe uma autonomia, né, de atuação como um todo. Mas é importante, né, a gente tem tentado demonstrar isso ao longo do tempo, a importância de se seguir o mínimo de orientação do âmbito estadual, de seguir, né, as ideias. Então, por exemplo, fizemos alguns movimentos, alguns eventos já com os PROCONs municipais, no sentido de que todos tenham uma estrutura de dar abertura a um processo sancionador, né? De criar um fundo, de criar o conselho, e também, quando não for solucionada a demanda do consumidor, de se inaugurar um processo administrativo sancionador. Essa importância de ser um órgão completo. Então, a partir disso, a gente também tem participado, né, de diversas reuniões municipais, demonstrando, auxiliando, trazendo todo o know-how para os PROCONs municipais, mas obviamente, né, que eles também dependem um pouquinho dessa recepção, né, e também de nos trazer dados, né? Não se faz gestão pública sem dados. Então, para que a gente possa não ter um dado com uma variável diferente da realidade, é importante também os PROCONs municipais encaminharem ao PROCON estadual. Antigamente tínhamos um sistema nacional que o PROCON estadual conseguia identificar todas as demandas do Estado, mas agora o atual sistema para consumidor, o PROCON estadual não consegue visualizar o que tem de reclamação nos PROCONs municipais, ou seja, a gente consegue tomar decisões só a partir daquilo que o próprio PROCON estadual tem ou daquilo que os PROCONs municipais encaminham. Então, há pouco, né, foi divulgada uma operação que um PROCON estadual vem fazendo e precisamos oficiar os PROCONs municipais e esses vão fornecer os dados conforme a sua autonomia. Mas a gente sempre faz o apelo para que se encaminhe, né, esses dados para não termos um viés de interpretação de dados no Rio Grande do Sul. E daí também vem algumas tentativas da gente de suprir essa falta de informações com as plataformas que o próprio PROCON estadual vem desenvolvendo e que vamos possibilitar agora, ao longo do tempo, para os PROCONs municipais também aderirem a essas plataformas do PROCON estadual, para que a gente possa, garantir a autonomia do PROCON municipal, também termos informações para tomada de decisão e políticas públicas no âmbito estadual. Rainê, tu mencionou agora sobre essas plataformas do PROCON do Estado do Rio Grande do Sul,
E me alegra muito saber que no South Summit, né, pela primeira vez, um Procon apresentou aí uma plataforma nesse evento que é conhecido mundialmente. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa plataforma, o que ela tem de diferente do consumidor.gov e o que o Procon do Estado está utilizando efetivamente para registro de reclamações. Porque eu acho que é uma dúvida que muitas empresas têm, se faz adesão a essa nova plataforma ou não faz, né? Se vai ter duplicidade de registros, por exemplo, se usar Proconsumidor, consumidor.gov e a plataforma própria do Procon RS. Então, explica um pouquinho como é que funciona, né? Até para os colegas que nos ouvem, né? Entender um pouco quando receber alguma espécie de reclamação oriunda de um site, né, desconhecido até então, porque é uma novidade e sei que foi um grande feito para o Procon dentro do South Summit. É verdade, nos alegrou muito, né? Somos o primeiro Procon a participar de um evento de tecnologia e um evento da magnitude do South Summit, um evento internacional trazido ao Rio Grande do Sul pelo governador, e temos essa oportunidade de termos uma plataforma do Procon sendo apresentada como inovação tecnológica dentro do ambiente público. Então, uma plataforma internacional. Então, esse é o início, né, de onde vem essa plataforma de conciliação do Procon. É uma plataforma internacional testada mundialmente. Então, e que houve investimento do governo do Estado do Rio Grande do Sul via Projeto Avançar, houve investimento para aquisição dessa plataforma e agora manutenção dela. E iniciamos a implementação em fevereiro do ano passado, e aí a gente, imagina, uma plataforma internacional voltada para acordos e conciliações. Fizemos a tradução da plataforma, toda a customização, isso ao longo de mais ou menos 4 meses para conseguirmos colocar no ar o projeto piloto que iniciou ao final de junho de 2022. Então, a plataforma é customizada basicamente em 3 etapas. A primeira etapa, o consumidor vai apresentar a sua demanda ao Procon do Estado do Rio Grande do Sul de uma maneira orientada. Então, ali vai ter caixas, né, específicas, informações específicas para o consumidor poder marcar, selecionar, registrar, com espaços também, em algum momento, para poder trazer as informações que ele queira expressar. Mas de uma maneira bastante orientada. E só aí a gente já tem uma novidade, que é chegar à informação de uma maneira organizada e sistematizada, facilitando toda a celeridade processual de uma reclamação. Essa reclamação ela não chega na empresa direto. Então, ela passa pelo Procon. O Procon vai fazer uma espécie de filtro, né? Falando aqui de uma maneira bem básica, uma espécie de filtro de identificar, olha, é uma relação de consumo, ou tem aparência de ser uma relação de consumo, ou não. Preenche os requisitos formais ou não preenche. Faltam informações para poder encaminhar a empresa ou não faltam. Precisa de mais documentos? Não precisa. Então, por exemplo, só aí a gente, às vezes, acaba tendo filtros do próprio Procon que barram, que travam até 60% de reclamações. Ou seja, se o consumidor, né, o suposto consumidor, aí, assim dizendo, apresentar um trote, apresentar uma receita de bolo na plataforma, a empresa não vai receber uma receita de bolo. É o Procon que vai receber essa informação e vai o próprio Procon travar o encaminhamento. E aí, bom, uma vez estando tudo ok, do ponto de vista formal, e é isso que é importante, né? Seria semelhante àquela análise sumária, né? Do ponto de vista formal, ali existe aparência de possível encaminhamento e a gente vai, então, notificar a empresa via plataforma. A plataforma também encaminha um e-mail à empresa, e aí é importante, somente as empresas que se cadastrarem na plataforma é que irão utilizar essa plataforma. Então, a empresa que não se cadastrou não vai utilizar a plataforma. E aí, então, nunca vai ter a surpresa, né, de receber uma informação dentro dessa plataforma sem ter aderido. E como é que faz para aderir? Muito simples. Entra em contato com o Procon RS e pede para aderir à plataforma, vai informar ali
as informações básicas, né? O acesso à plataforma por login e senha. Então, informações básicas para fins de cadastro e vai passar a acessar. A gente vai fazer um treinamento para a equipe, mostrar como funciona a plataforma por dentro, fazer casos práticos, né? Fictícios, né? Para a equipe da empresa também conseguir manusear e, claro, que a gente vai estar sempre dando esse suporte e a própria empresa que fornece o software também faz isso. Mas aí, digamos, né? A empresa participa da plataforma, tudo certo, vai poder entrar na plataforma e vai negociar direto com o consumidor. É uma ideia de autocomposição. Você direto com o consumidor, se for feito o acordo, acordado está dentro da plataforma, quando as duas partes assinarem, vai ser um termo de acordo que ambos terão, conforme acordaram nessa autocomposição. Se não tiver acordo, vem uma outra novidade, que a demanda não se encerra ali. Então, é oferecido às partes que o PROCON atue aí sim de uma forma ativa de novo. Então, o PROCON atua de forma ativa em 2 momentos. No primeiro momento, auxiliando o consumidor para ver se a demanda dele está pronta para o encaminhamento da empresa. E no segundo momento, de forma ativa, tentando fazer essa intermediação. Explicando as partes, direitos, deveres, conversando para buscar o melhor denominador comum dentro da legalidade para a composição de acordo. Então, de novo, Rainer, te interromper, só para não perder aqui na memória, essa autocomposição ela é feita inicialmente por escrito, encaminhada à reclamação do consumidor após o filtro do PROCON, mas não havendo acordo, essa intermediação, essa segunda fase, digamos, ela é marcada uma audiência ou ela também vai redida como se fosse uma CIP? Ela vai sempre no formato de chat. Então, imagine um formato de chat, né? A notificação vai chegar para o consumidor e um formato de notificação de que, olha, tem uma reclamação na plataforma número tal. E aí o consumidor vai acessar e vai receber. Então, ela não tem o formato, né, do que a gente chamava antigamente de CIP, né? Não tem esse formato. O formato de notificação de que, olha, temos uma notificação para fins de autocomposição. E depois se tramita tudo dentro da plataforma. A plataforma não faz audiência ao vivo. A ideia é justamente o contrário, né? É fomentar acordos e dentro daquele melhor momento para as pessoas conversarem. Então, se o melhor momento para a empresa é responder às 8 da manhã e para o consumidor o melhor momento para ele é responder ao PROCON ao meio-dia, eles vão poder conversar ali dentro, cada um no seu tempo, dentro do prazo estipulado, obviamente. Né? E aí se busca essa intermediação, aí sim, né, dentro do PROCON atuando ali dentro, também ainda sem fazer juízo de valor, juízo de mérito, né, realmente buscando acordos. E aí, digamos, teve acordo novamente, né, sai o termo de acordo, as partes recebem esse termo de acordo e se espera o cumprimento. Até agora a gente teve só uma notícia, a gente completou agora 1 ano, né, de plataforma, a gente só teve uma notícia de não cumprimento. Então isso demonstra aí que a plataforma tem sido bastante interessante. E também temos notícia de que depois do filtro do PROCON, então aquilo que se dá andamento dentro da plataforma, a gente gravita em torno de 90% de acordos dentro dessa plataforma. Um número bastante significativo e que nem chega a entrar nas outras plataformas. Daí, avançando aqui, né, para o outro questionamento, pode ter duplicidade para as outras plataformas, como é que fica o pró-consumidor. Então, não há duplicidade. Então, as empresas que aderem à plataforma de conciliação do PROCON, ao PROCON RS Digital, a demanda sempre vai iniciar por ali. Tá? Então, vai ter sempre essa possibilidade de acordos. Digamos que não se fez acordo em nenhuma etapa. O que o PROCON faz a partir daí? O PROCON aí sim extrai os documentos dali de dentro, só os documentos. As conversas, a intermediação, as negociações, nada disso é extraído dali, justamente para fomentar acordos, as pessoas terem a possibilidade de conversar, dialogar, sem a preocupação de que isso vai ser levado depois para um reduzido a termo, né? Então a gente extrai os documentos apresentados pelo consumidor, se a empresa quiser apresentar documentos, apresenta também, e aí sim a gente faz a análise mais aprofundada, né? Se realmente, olha, é uma demanda que pode ter continuidade no PROCON ou não.
Se o PROCON entender que é uma demanda que vai ter continuidade, vai colocar aí sim na plataforma Proconsumidor, informando que, olha, essa demanda iniciou na plataforma de conciliação, número tal, de tal maneira, lá não teve acordos, e daqui a pouco você tem um acordo nesse lapso de tempo, né? Então é importante também ter esse histórico ali da demanda, para, novamente, possibilitar que exista um acordo ao consumidor. E qual é o nosso objetivo principal aqui? É resolver a demanda ao consumidor. Então, a gente está evitando o processo, a gente não está evitando o processo em benefício da empresa. Pelo contrário, a gente está buscando solucionar de maneira mais célere ao consumidor. E aí vai entrar essa reclamação no Proconsumidor, informando que na plataforma, número tal, assim, né, consumidor tal, a demanda é essa, os documentos, e aí sim se possibilita ao fornecedor responder aí de uma maneira documental, formal, como se tramita dentro do Proconsumidor. Tendo acordo, né, segue-se o trâmite do Proconsumidor, não tendo acordo, também segue-se o trâmite do consumidor, e aí é encaminhado para análise jurídica para ver se é o caso de abertura de processo administrativo sancionador ou não, e aí se dá, sendo o caso de abertura, se inaugura um processo administrativo, se notifica para fins de defesa, aí segue-se o trâmite jurídico administrativo. Perfeito, excelente. É grande novidade aí pelo Procon RS, como sempre à frente, né, Rainer? E aproveitando que a gente está aqui, tu iniciou falando da questão da abertura do processo administrativo sancionatório, que é um tema muito importante, principalmente depois da alteração do decreto 2181. A gente sabe que diversos Procons não seguem muitas vezes o decreto 2181, e o Procon RS, me parece que agora foi na linha do decreto e atualizou a portaria, a antiga portaria 001 de 2011 sobre dosimetria, né, das multas. Vocês fizeram uma alteração legislativa significativa, indo de encontro, né, com as diretrizes do decreto federal. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho quais são os principais pontos dessa nova portaria, para que os nossos colegas tenham ciência. É verdade, a gente está fazendo um aprofundamento em toda a legislação do PROCON do Estado do Rio Grande do Sul. A gente tem 4 projetos aqui dentro do Estado, do PROCON estadual. Um projeto de modernização do PROCON, então de digitalização, de toda uma atualização de inovação tecnológica. Um projeto que a gente denomina PROCON Conectado, que é dessa conexão, dessa retomada de conexão com a população, com os PROCONs municipais, né, com a sociedade civil de modo geral. Um projeto voltado aos aspectos de sustentabilidade, de consumo sustentável, dentro da Agenda 2030, né, aquilo que a gente já tem no âmbito internacional. E um outro projeto que a gente denominou de arcabouço jurídico, que é de revisitar toda a legislação que é pertinente ao PROCON e atualizar ela quando necessário. Então, a gente também vai para frente, a gente já está estudando a atualização da própria Lei 10.913 de 97, do próprio Decreto 38864, para a gente organizar todo o processo administrativo sancionador. Mas aqui a gente também tem que ver um pouquinho da tradição, não só do PROCON estadual, mas da tradição gaúcha jurídica, né? A gente não tem esse costume de afrontar as disposições superiores nesses aspectos de processo administrativo. Então, isso também não vai ser diferente no processo administrativo sancionador do PROCON do Estado do Rio Grande do Sul. Ainda que a gente venha agora, de alguma forma, regulamentar alguns atos e procedimentos, mas iremos fazê-lo naquelas lacunas, né, do próprio 2181. A gente segue o 2181 e continuaremos seguindo. Mas, bom, da resolução, né, que atualizamos agora da dosimetria da multa, a nossa última resolução era de 2011, então a gente tinha ali algumas situações que por si só já precisavam ser atualizadas. Por exemplo, a figura do MEI. A figura do MEI não constava ainda na resolução de 2011 da dosimetria da multa. Então, isso porque era outro momento, né, outro momento jurídico, e o direito é senhor do seu tempo, né? Então, de lá para cá, a gente teve diversas atualizações e colocamos a figura do MEI. Outro ponto é a própria atualização do 2181, que veio posterior a 2011 e que também precisávamos adequar
a dosimetria da multa. E a gente também tem que buscar aquilo que são os anseios jurídicos e sociais. Então, por exemplo, a parte de direitos humanos, né, hoje ela está incluída na resolução de dosimetria da multa, ou seja, a gente colocou como a multa mais grave de todos, porque ela fere a própria existência da pessoa, quando ocorrer uma ofensa a direitos humanos dentro da relação de consumo, né? Então, dentro daquilo, a gente nunca pode afastar, né? Que a gente só pode atuar quando está caracterizada a relação de consumo. Agora, se a ofensa aos direitos humanos ocorrerem dentro da relação de consumo, a gente pode atuar administrativamente, sem prejuízo de aspectos civis e criminais que se demande nas esferas competentes. Também colocamos toda uma dosimetria que alcança a todas as figuras, né, e esferas envolvidas. Então, a gente conseguiu organizar de uma maneira que a gente aí sim consegue do mínimo da multa ao máximo da multa, né, essa graduação e também, principalmente, até por reconhecer a figura do MEI, de aquelas empresas com porte bem menor terem multas também bem menores para não inviabilizar o próprio funcionamento da empresa, que não é esse o objetivo, ao menos em primeiro momento, né, da própria multa, e multas bem maiores para aquelas empresas de grande porte, que já tem toda uma estrutura jurídica envolvida e que se consegue, né, evitar de uma maneira muito mais facilitada problemas e situações jurídicas e também comportar a própria sanção, como assim dispõe, né, o 2181, de que a gradação da multa deve levar em consideração o porte da empresa. Perfeito, né? Excelente iniciativa do Procon RS. Acho que isso é necessário, né, para que todos os integrantes do sistema possam seguir o próprio decreto 2181, para que a gente tenha aí uma razoabilidade, proporcionalidade nessas multas impostas às empresas e também, como advogados, a gente ganha um pouquinho mais de segurança jurídica. Por fim, para a gente encerrar aqui nosso bate-papo, eu queria te fazer uma pergunta que nós consideramos tanto quanto importante, mas necessária também, te ouvir um pouco sobre qual é o teu sentimento em relação ao diálogo com a Secretaria Nacional do Consumidor, né? Essa interlocução com o governo federal, com a administração pública federal, como é que está sendo as diretrizes, né? As notas técnicas encaminhadas pela Senacom. Então, um pouquinho desse diálogo entre PROCON Estado, do Estado do Rio Grande do Sul, em especial, né, e a Secretaria Nacional do Consumidor. Agradeço o questionamento, é sempre importante, né? Só retomar um pouquinho de Jabas novamente, bem mencionados, que é importante todo o sistema estadual seguir essas diretrizes do Estado, né? E isso é um ponto que nós temos levado também aos PROCONs municipais. Muito ouvimos, né, nesse movimento que estamos buscando de padronização de atos e procedimentos no Estado do Rio Grande do Sul, que é importante. Isso dá segurança jurídica, e dando segurança jurídica se ganha corpo no próprio funcionamento, né, do sistema. Isso só valoriza a atuação dos PROCONs, e também levamos, olha, o PROCON municipal não necessariamente precisa ter um decreto que trate sobre o processo sancionador, afinal já existe o decreto 2181, afinal já existe o estadual, assim como também não necessariamente precisa ter cálculo de dosimetria de multa específico para o PROCON municipal, afinal já existem diretrizes nacionais e existem dosimetria oferecida pelo próprio PROCON estadual. Então isso é importante porque a gente acaba não ferindo, né, a própria hierarquia de normas, de funcionamento, e isso dá mais segurança jurídica. A gente precisa de mais segurança jurídica, não só para o fornecedor, né? E aqui é importante a gente ter isso bem claro, não só o fornecedor, mas a própria segurança jurídica do órgão, né, de saber que está atuando dentro de uma padronização de atos legais. A gente nunca pode esquecer isso. Existem atos que são legais e que são lá processuais. Por exemplo, a própria prescrição do processo administrativo sancionador, a gente não precisa dispor, né, em um decreto sobre o processo. A gente vai ter a prescrição, na pior das hipóteses, em 5 anos, porque é o prazo que está estipulado do processo administrativo. Então, é importante a gente entender
de toda essa sistemática. E aí, aqui a professora Cláudia Lima Marques tem um trabalho fantástico de diálogo das fontes. E se a gente não precisa ficar criando, né, novas disposições para aquilo que já existe, a gente precisa sim só regulamentar a lacuna e aquilo que é da própria competência concorrente, de regulamentar. E no âmbito nacional, nós temos buscado dialogar também, não só com a própria Senacom, mas também com outros órgãos de outros estados, de outros municípios. Tem sido muito interessante, né, esse reconhecimento da inovação, da modernização e de uma atuação pioneira do PROCON do Estado do Rio Grande do Sul, dessa tradição de pioneirismo na defesa do consumidor. Então, por exemplo, tivemos agora há pouco um convite lindo que recebemos da Secretaria do Mato Grosso do Sul. Nos convidaram para participar do encontro de PROCONs estaduais do Mato Grosso do Sul. Era o único PROCON estadual a estar lá junto com a Senacom. A Senacom também foi convidada. E para levarmos um pouquinho dessa experiência de inovação. E a inovação a gente fala não só em tecnologia, mas também aquela expressão coloquial de pensar fora da caixa. Né? Talvez a gente não dê uma expressão melhor para definir. Então, por exemplo, algo que a gente gosta muito de divulgar é o projeto Balcão do Consumidor. Né? O projeto Balcão do Consumidor é um projeto lindo, existe há décadas, iniciou lá na UPF, vinculado ao PROCON do Estado do Rio Grande do Sul, que é criado um balcão, né, dentro da universidade, coordenado por um professor da disciplina de Direito do Consumidor, para atender a população. Então, os alunos vão exercer a prática de Direito do Consumidor dentro da universidade, vinculado ao PROCON do Estado do Rio Grande do Sul. A PUC também tem um balcão semelhante. Agora, a URGS também inaugurou um balcão do consumidor. Nós temos diversas universidades vinculadas, e que isso não só auxilia ao próprio PROCON, seja ele estadual ou municipal, se assim for o caso, né? Mas principalmente aos estaduais, de atenderem a população para além da sua sede, mas também fomenta um desenvolvimento cultural de direito do consumidor. Afinal, a legislação, talvez a legislação brasileira mais reconhecida mundialmente, né? Somos exemplo mundial de defesa do consumidor. A nossa legislação é fantástica, né, nesse ponto. E com isso também a gente tem buscado se aproximar da própria Senacom. A Senacom também tem buscado se aproximar do PROCON do Estado do Rio Grande do Sul. Agora, em abril, tivemos um grande evento aqui de atualização de pró-consumidor, de capacitação aos PROCONs municipais. Então, se capacitou tanto ao funcionamento do pró-consumidor, e aí a equipe da Senacom veio ao Rio Grande do Sul fazer em loco esse trabalho. Também de trazer essa ideia, né, de uma organização de sistema estadual, de sistema nacional, de se respeitar dentro do possível, dentro da autonomia jurídica, né, e administrativa de cada órgão, mas também buscar, né, de criar o fundo é importante, de criar o conselho é importante, e de estar vinculado ao todo o funcionamento. E também nesse mesmo evento a gente tratou um pouquinho sobre direitos humanos nas relações de consumo, de Lei Geral de Proteção de Dados nas relações de consumo, e da própria questão do processo administrativo sancionador nas relações de consumo. Então, em parceria com a Senacom. E agora estamos conversando para ver se a gente consegue trazer uma reunião do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor aqui para Porto Alegre, para uma reunião que ocorre 3, 4 vezes ao ano. Então, ela normalmente vai variando de estado e de cidades, e agora estamos tentando conversar para trazermos uma dessas reuniões aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Excelente, boa notícia, então. Teremos os integrantes do Sistema Nacional aqui no estado do Rio Grande do Sul. Que bom, parabéns, Rainé. Eu acho que passo a palavra ao meu colega Lucas, ele quer passar um recado. Muito obrigada, Rainé. Eu que agradeço. Doutor Rainer, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, sua dedicação, seu esforço aí na
na condução dessa missão de continuar levando o Sul a patamares ainda mais altos. Então, a gente ficou muito feliz de ouvir e saber tudo que tem sido feito. Então, nossos parabéns e nosso agradecimento por essa contribuição ao nosso videocast. A gente encerra aqui teremos muitas perguntas, mas a gente encerra aqui pela nossa limitação de tempo. Fica o convite para participar das nossas atividades. Aqui lembrar que nós tentamos desenvolver diversas atividades, publicamos livros anualmente, a gente já tem mais 5 edições publicadas, disponíveis para editora singular na Amazon. Esse ano nós vamos publicar uma coletânea de artigos sobre inteligência artificial e inovações de sonho. Então, fica o convite para todos para ingressarem no site do IBRAC, verem como se associar e para participarem do nosso Comitê de Relações de Consumo. Então, agradecendo novamente, eu passo a palavra para a Fabíola para fazer esse encerramento. Obrigado. Obrigada, Lucas. Bom, primeiramente, obrigada, Rainer. Reitero aqui os agradecimentos do Lucas, né? Para a gente é muito importante essa proximidade, como eu falei no início, esse diálogo. Você mesmo falou muito sobre a importância do diálogo. A gente sabe que todos os PROCONs, eles não pensam, né? Temos mais de 900, aí já deve ter passado de 1.000 PROCONs, então a gente sabe que existe, até no próprio Estado, divergências de opiniões, como a Flávia colocou também, em relação a um determinado entendimento, a determinada prática, se é considerada abusiva ou não. Então, se dentro do próprio sistema nacional já existe, infelizmente, às vezes, algumas dificuldades no diálogo, imaginem aí também o setor privado com as autoridades, com os órgãos de proteção e defesa do consumidor. Esse diálogo, às vezes, pode ficar um pouco estremecido, pode ficar um pouco dificultoso. E o IBRAC é um importante canal para isso, né? Então, tenho certeza que quem ouviu aqui a sua fala, quem teve a possibilidade de assistir, tirou várias dúvidas sobre a atuação dentro do PROCON do Rio Grande do Sul, viu inúmeras possibilidades de solução de conflito sem a necessidade de judicialização. Então, muito obrigada e parabéns. Flávia, agradeço imensamente também por ter nos aproximado do Rainer. Tenho certeza que agora a gente vai ficar mais unidos ainda, que ele possa participar dos nossos eventos, dos nossos debates. Lucas também, como coordenador de Relações Institucionais, obrigada por participar conosco. Temos alguns nomes também, a gente ainda não convidou a Márcia, mas já está na nossa lista, aqui é a Márcia Moro, da Procons Brasil, diretor do PROCON do Rio de Janeiro também, que o nosso amigo Max, integrante do Comitê de Relações de Consumo, também está fazendo essa ponte. Outro convite que a gente também vai fazer para os próximos episódios, que não está dentro, né, não faz parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, mas que é um importante diálogo, principalmente diante das últimas notícias, que tem saído bastante sobre CONAR. Então, a vice-presidente do CONAR também, Juliana, também está na lista dos próximos episódios para a gente conversar, para ela falar um pouquinho do que é o CONAR, que também é um tema muito importante, muito interessante dos PROCONs acompanharem, do Sistema Nacional também acompanhar. Então, muito obrigada. A gente encerra, então, o nosso segundo episódio do Diálogos com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que contou hoje com Rainer Grigoro. Muito obrigada. Tchau, tchau a todos. Obrigada, tchau.